Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de direitos humanos. Vou até aproveitar inicialmente para lembrá-los, né, de que nós temos um trabalho avaliativo para entregar até o dia 4. E no dia 4 mesmo eu já vou encaminhar um outro trabalho avaliativo que corresponde aí às notas do segundo bimestre, né? E depois, nas semanas institucionais de avaliação, aí nós distribuímos os restantes aí da pontuação, tá? Então, lembrem que vocês precisam me mandar pelo e-mail claudia.garcia@factos.edu.br e qualquer dúvida que vocês tiverem na elaboração desse trabalho, vocês contem comigo, eu estou sempre à disposição, pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, como vocês acharem melhor, tá? Bom, moçada, hoje nós vamos tratar na aula de Direitos Humanos de outros sistemas internacionais de direitos humanos. Nós já vimos o sistema interamericano, do qual o Brasil faz parte, né? E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o sistema europeu e o sistema africano, tá? Bom, vamos primeiro fazer uma abordagem preliminar, né? A gente não pode confundir o sistema europeu de direitos humanos com a União Europeia. São duas coisas diferentes, tá? Então, antes de adentrar aí no exame dos pormenores, né, do sistema europeu, que são muitos, né, é fundamental a gente ter bastante claro que os órgãos e as convenções, elas não guardam aí nenhuma relação com a União Europeia. O que é a União Europeia, então? A União Europeia, ela é uma união de natureza político-econômica, né, voltada para a integração político-econômica entre os países europeus e visando aí definir algumas diretrizes políticas, né, e econômicas que são comuns para os seus membros, tá? Tendo-se como, por exemplo, maior, né, a criação do euro, que é uma moeda, né, comum aos países aí, membros da comunidade. Bom, foi criada em 1992 por um tratado chamado de Tratado de Maastricht, né, mas com origem na Comunidade Europeia de Carvão e Aço de 1952 e na Comunidade Econômica Europeia de 1957. Aí a União Europeia, ela não tem, né, entre os seus propósitos originais a afirmação dos direitos humanos. Bom, pensar no sistema europeu de direitos humanos como pertencente, né, à União Europeia equivaleria, né, a inserir o sistema interamericano de direitos humanos no âmbito do Mercosul, que é um bloco comunitário, né, que visa a integração política e econômica de países da América do Sul e que não tem aí a afirmação dos direitos humanos como um dos seus propósitos originários. Nessa esteira, moçada, é importante não confundir os órgãos e convenções que integram a estrutura da União Europeia com os órgãos e convenções que integram a estrutura do sistema europeu de direitos humanos, tá? Então, os principais órgãos, né, da União Europeia são a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, o Tribunal Europeu de Justiça, o Tribunal de Contas Europeu e o Banco Central Europeu. E os dois tratados mais importantes são o Tratado de Maastricht, né, de 1992, que o ato que fundou a entidade, e o Tratado de Lisboa de 2007, né, que promoveu importantes aí reformas no Tratado de Maastricht, né? Bom, vamos falar sobre o Conselho da Europa. O Conselho da Europa ele foi criado em 1949 e é o órgão que coordena do Sistema Europeu de Direitos Humanos, né? Se podendo aí dizer que ele está para o sistema europeu
como está a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, para o sistema interamericano. O Conselho ele é sediado em Estrasburgo, na França, né? E tem por finalidades aí a afirmação dos direitos humanos, o desenvolvimento democrático e a estabilidade política social na Europa. Criado originariamente com 10 membros, né, o Conselho ele conta atualmente com a adesão de quase todos os países da Europa, totalizando aí 47 membros nele inseridos, né, todos os países aí que integram a União Europeia. Bom, é importante, moçada, não confundir o Conselho da Europa com o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia, né, que são órgãos aí da União Europeia cuja atuação não está diretamente relacionada a direitos humanos. Então, o Conselho Europeu ele é essa reunião dos chefes de Estado ou de governo, né, dos países da União Europeia, tendo por finalidade analisar aí grandes questões europeias e definir a política geral da União. O Conselho da União Europeia, ou simplesmente Conselho, é o conselho de ministros que representam os governos dos Estados-membros, né, e exerce aí, juntamente com o Parlamento Europeu, o poder legislativo da União Europeia. Tá? Bom, vamos falar sobre a Comissão de Veneza. A Comissão Europeia para a Democracia, né, através do direito, também é denominada de Comissão de Veneza, em referência aí à cidade, né, em que se reúnem, e é um órgão consultivo do Conselho da Europa sobre questões constitucionais. Ela foi criada em 1990 para promover a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos, né? E a comissão ela atua principalmente na área de justiça constitucional, sendo responsável aí pela Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional, que é um fórum, né, de interação e cooperação internacional em justiça constitucional entre os países que a compõem. Nós destacamos essa comissão pelo fato do Brasil fazer parte dela, né? Aí, mesmo sendo, né, uma entidade europeia, a comissão ela passou a admitir, a partir de 2002, que estados não europeus integrassem aí os seus quadros, e nessa esteira, o Brasil, em abril de 2008, ele tornou-se aí um membro efetivo mediante uma representação nas pessoas de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A participação do Brasil nessa comissão, moçada, ela tem sido destacada, né, cabendo aí sobrelevar dois fatos importantes. Primeiro, o Brasil sediou o segundo congresso da Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional, que foi realizado no Rio de Janeiro em 2011, sob a organização do STF, né, em parceria com a comissão. E o segundo é que o ministro Gilmar Mendes ele foi eleito em 2011 para integrar o Conselho da entidade, né, que é composto por apenas 8 membros, com mandato aí de 2 anos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Convenção Europeia de Direitos Humanos. O principal documento do sistema europeu é a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos, né, e de Liberdades Fundamentais, que é conhecida como Convenção Europeia de Direitos Humanos e que foi celebrada em Roma em 1950. Então, moçada, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, ela não deve ser confundida com a Carta de Direitos Humanos da União Europeia. São coisas diferentes. Em seu texto originário, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, ela tinha uma previsão
de apenas alguns poucos direitos, mas posteriormente alguns protocolos adicionais foram ampliando aí o catálogo de direitos reconhecidos, né? Então, de uma maneira geral, estão contemplados, né, na Convenção apenas os direitos civis e políticos, não havendo aí uma referência aos direitos sociais, com exceção de apenas uma referência aí feita ao direito à instrução, que é a educação, pelo protocolo de número 1. Os direitos difusos também não foram previstos. Então, juntando o texto originário e os protocolos adicionais, os direitos contemplados eles são os seguintes, vou só citar alguns, né? Direito à vida, proibição da tortura, proibição da escravatura e do trabalho forçado, direito à liberdade, segurança, direito a um processo equitativo, princípio da legalidade, o direito ao respeito pela vida privada e familiar, liberdade de expressão, liberdade de reunião e associação, direito ao casamento, né? Direito aí a um recurso efetivo, proibição de discriminação, proteção de propriedade, direito à instrução, direito a eleições livres, proibição de prisão por dívidas, liberdade de circulação, entre outros, né? Que eu, com convenção na mão são muitos, né? Bom, vamos falar dos direitos sociais no sistema europeu, que é a Carta Social Europeia, né? O sistema europeu, ele contempla direitos sociais que foram previstos na Carta Social Europeia adotada em 1961 e foi revisada aí em 1996. Bom, o que é a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia? Então, além da Convenção Europeia de Direitos Humanos, existe aí no continente europeu a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que foi elaborada pela União Europeia em 2000. Né? Esses documentos eles não devem ser confundidos, pois eles integram, né, diferentes estruturas e eles possuem conteúdos também que não são coincidentes e têm a sua aplicação aí fiscalizada por tribunais que são também diversos. A convenção ela foi elaborada pelo Conselho da Europa e a Carta pela União Europeia, né? A convenção ela prevê basicamente os direitos civis e políticos e a Carta ela prevê ainda direitos sociais e difusos. Então, a aplicação da convenção ela é fiscalizada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a da Carta pelo Tribunal da União Europeia, que é o Tribunal de Justiça Europeu. Então, numa visão mais restrita, deve-se entender que a Carta de Direitos Fundamentais ela não integra o Sistema Europeu de Direitos Humanos, que é identificado como um conjunto de atos normativos elaborados e coordenados aí pelo Conselho da Europa. Então, não obstante, moçada, é preciso reconhecer que a Carta ela tem um papel importante na afirmação dos direitos humanos no continente europeu, pois ela representa aí uma mudança de perspectiva na atuação da União Europeia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ele foi instituído pelo artigo 19 da Convenção Europeia de Direitos Humanos e é o órgão jurisdicional do sistema europeu. E ele não deve ser confundido com a Corte de Justiça Europeia, que é o Tribunal da União Europeia, tá? Que, como nós já vimos, né, é uma união de natureza político-econômica, voltada aí à integração político-econômica entre os países europeus. Então, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ele possui uma competência contenciosa e consultiva, né, podendo aí julgar casos
que lhes são submetidos, né? E também emitir pareceres sobre questões jurídicas relevantes aí à interpretação da convenção e dos protocolos aditivos, tá? A corte, moçada, ela possui um número de juízes coincidentes com o número de estados parte, né, da convenção, sendo que os juízes eles exercem as suas funções a título individual e durante o respectivo mandato eles não podem exercer qualquer outra atividade incompatível com as exigências de independência, imparcialidade ou disponibilidade que o cargo dispõe. Então, os juízes eles são eleitos para um mandato de 9 anos, né? Mas que cessa aí obrigatoriamente aos 70 anos de idade. Aí lá a reeleição não é admitida, tá? Bom, depois disso, vamos falar um pouquinho sobre o sistema africano de direitos humanos. É, o sistema africano de direitos humanos ele é coordenado pela União Africana, que é uma entidade criada em 2000 no Togo, né, que tem entre os seus objetivos aí a promoção e a defesa dos direitos humanos. A União Africana ela representa uma evolução, né, da antiga Organização da Unidade Africana, chamado de OUA, né, que é uma entidade criada em 1963, que teve aí uma significativa importância no processo da integração no continente africano. Bom, o mais importante documento do sistema africano de direitos humanos é a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, que foi editada em 1981 no Quênia, né, pelos membros aí da antiga Organização da Unidade Africana. Essa carta ela contempla direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, difusos, né? Eis que além, né, desse amplo catálogo aí de liberdades civis, ela faz referência também aos direitos do trabalho, saúde, educação, ambiente e prevê, né, que todos os povos têm direito ao seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Nós temos aí muitos documentários que vão ajudá-los a entender melhor como o sistema africano de direitos humanos funciona. Depois eu vou mandar para vocês aí pelo WhatsApp, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Comissão Africana de Direitos do Homem e dos Povos. A Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, né, é o órgão responsável pela promoção dos direitos humanos no continente africano e pela fiscalização também do cumprimento da Carta pelos Estados-parte, né? A comissão, moçada, ela atua mediante petições, né, interestatais e petições também que não emanam de estados-partes. Não há uma previsão expressa, né, de petições individuais, mas é possível enquadrá-las aí na previsão genérica, né, das petições que não emanam dos estados-partes. Então, as petições elas só serão admitidas se tiverem sido esgotados todos os recursos internos, né? Salvo se o processo nas vias internas se prolongue por um tempo excessivo, tá? E no caso aí de petições que não emanam de estados partes, né? Deve indicar aí a identidade do autor. Bom, vamos falar sobre o Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos. O Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos, ele é o órgão jurisdicional do sistema africano. Ele foi criado em 2008, né, e a partir de uma fusão entre dois tribunais africanos. Em 1998, ainda na época da Organização da Unidade Africana,
um protocolo aditivo à Carta Africana de Direitos do Homem e dos Povos, criou aí o Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos, que era, moçada, o órgão responsável aí por conhecer de questões de violação aos direitos humanos. Ocorre, moçada, que em 2008, já sob o comando da União Africana, decidiu-se fundir esse tribunal com o Tribunal de Justiça Africano, que era aí uma corte voltada para questões outras que não os direitos humanos. Então, dessa fusão surgiu a Corte Africana de Justiça e Direitos Humanos, que é estabelecida pelo protocolo do Estatuto da Corte Africana de Justiça e também e Direitos Humanos, né, de 2008, tá? A corte, moçada, ela é composta aí por 16 juízes, né? E possui uma competência também para conhecer dos casos que envolvam aí a interpretação e aplicação do sistema africano de direitos humanos. Podem submeter um caso à corte também os Estados-membros, né, órgãos da União Africana e indivíduos ou organizações não governamentais acreditadas aí pela União Africana, tá? Então, moçada, nós vamos ficar por aqui, né? Nossa próxima aula nós vamos falar sobre os direitos humanos na Ásia e os direitos humanos no Mercosul. É, e já também no dia 4, que é a nossa próxima aula, eu vou encaminhar aí mais um trabalhinho avaliativo, também valendo 5 pontos, sobre algum desses temas, tá? Então, fiquem bem, estou à disposição de vocês, aproveitem o horário da aula, né, que é agora, para que vocês possam assistir essa videoaula e também acompanharem aí pela apostila, tá? E qualquer dúvida me chamem aqui, tá bom, moçada? Então, um beijo e até breve.